Se faltou ambiente de amor e verdade, Jesus tem esse ambiente para mim e para você. Jesus chega para os seus e ele é questionado. Por quê? Porque ele estava se assentando, comendo com os doentes. E a classe de doentes eram pessoas prostitutas. Eram pessoas perdidas. Então isso era algo terrível para os fariseus, para os religiosos daquela época. Amém? Como assim? Você vai abrir mão das 90, está falando aqui de Jerusalém para ir atrás de uma ovelha perdida. Como assim? Agora a gente tem essa revelação. Olha bem para esses movimentos de Jesus. Ele vem para os seus. Amém? 99 está dentro do aprisco, amém? Mas uma se perdeu. A palavra de Deus diz que ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Por que será? Por que Jesus está trazendo esse movimento? Diante dos olhos dos doutores, diante dos que conhecem a lei e os estatutos em sua religião, onde? Em suas influências, poder, sabedoria humana, não é isso? Porque Jesus, diante dos seus, usa essa analogia para ir atrás de um perdido? Por que Jesus, quando cura no sábado, diz para o doutor da lei, por um acaso, se uma ovelha sua se perder, mesmo sendo sábado, você não vai ao resgate dela? Jesus aqui está quebrando padrões disfuncionais, padrões que afastam o seu povo do amor, do olhar, do lugar de nutrição do Pai. Um dia eu perguntava assim, como? Quando eu ouvia esse versículo, eu dizia assim, Jesus, isso está gerando um sentimento de abandono. Eu não me vejo sendo essa que você está indo atrás, eu me vejo aquela que ficou no aprisco. E isso está me gerando um sentimento de abandono, de rejeição. Porque abandono é uma coisa, amém? Rejeição é outra coisa, amém? Abandono, eu tenho a figura de uma pessoa sobre mim, espero que essa pessoa me ame, espero que essa pessoa me respeite, espero que essa pessoa me acolha, mas não é isso que eu recebo. Isso gera sentimento de abandono, ela vai embora. Então Jesus foi embora. Por causa de uma, deixou 99. Então, um tempo atrás, quando eu olhava para esse versículo, eu falava, Jesus, fala comigo. Porque olhar para esse movimento está gerando esse sentimento de abandono. Porque no seu inconsciente, na multidões de neurônios que a tua mente carrega, você não teve na sua criança o amor do Pai revelado. Então, André, eu não sou o Toninho. Eu não sou seu pai carnal. Eu te deixo aqui nesse ambiente porque é um ambiente seguro. Então, falando de mecanismos de defesa, falando de muros. Deus tem um lugar seguro para mim e para você, para nos nutrir no amor funcional, no amor ágape. E é nesse amor que eu e você somos impactados. É nesse amor que o nosso psique, a nossa alma e o nosso espírito se torna um no Pai. E nos tornando um no Pai, nós podemos desfrutar de tudo que Ele tem. Lembra do filho pródigo? Por que ele volta? Porque ele sabe quem é o pai dele. Por que aquele que ficou desconfortável? Porque aquele que era pecador, que voltando sujo, chegando com o coração quebrantado, se lança diante do Pai. E o que esperava o irmão mais velho? Que ele fosse rejeitado. Fez caca. Desobedeceu. São esses padrões que Jesus vem reconstruir. Não importa o dano que ainda estamos sofrendo, restauração e reparação através da Escritura. Não importa o dano, o que importa é não sair da posição, é não sair do aprisco.
No aprisco, eu e você temos segurança. No aprisco, eu e você temos amor funcional. No aprisco, eu e você temos o acolhimento do Pai, temos o olhar do Pai, temos a palavra que sai da boca do Pai, nos dando destino, nos dando alinhamento, guiando, cuidando o meu e o seu ser. O Pai ama isso. O primeiro jardim nos mostra isso. Deus Pai tinha alegria de descer todos os dias na viração do dia para estar com quem? Para estar com Adão. Ele amava estar com Adão. Isso não mudou porque Adão pecou. Isso não muda porque eu e você pecamos. Deus não muda por causa das minhas debilidades, por causa das suas debilidades. Deus não muda, muito pelo contrário. Deus quer se aproximar. Se Ele encontrar um coração que admite, se Ele encontrar um coração que reconhece, se Ele encontrar uma pessoa com o coração quebrantado, quantas pessoas no intelecto, escuta isso, não vivem o que pessoas humildes vivem nas plataformas espirituais? Quantas pessoas cheias de doutorado, cheias de intelecto, mas na hora da unção, não tem unção. Na hora de ser usado em um dom, não tem dom. Deus está vindo para esses enfermos. Ainda está acessível. Esses recursos da bondade de Deus ainda está, sabe, disponível para mim e para você. Quem é você hoje? O que se vê perdido? Ou o que está dentro do aprisco, não discernindo ainda esse ambiente? Quem é você? Porque se Ele nos separou como salvos, eu entendo que nós estamos num aprisco. E se nós estamos num aprisco, nós temos tudo. Tudo que precisamos, tudo. Não vai faltar nada, não falta nada. Se tem faltado algo em mim e em você, é porque o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Está quebrado. E aí, como na nossa infância, gerando padrões de relacionamento com Deus, como a gente tinha padrões de relacionamento com nossos pais, a gente fica dentro da igreja andando em círculo. Andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo e sendo comido pela terra. Quantos sonhos foram enterrados? Quantos ministérios já foram enterrados? Quantas pessoas extraordinárias que Deus separou para viver e ter êxito em tudo, como Josué, a terra engoliu. Quantos? Vou falar assim, os que você conhece. Não vou nem ir muito longe. Quantos? Quantos você, sabe, contempla e vê fora do aprisco? Quantos você vê, sabe, fora do aprisco e ainda, não quero ajuda não, sai fora. Quantos? Ei, quero te dizer algo. Jesus está chegando para eles. E é através de uma igreja liberta, curada e sarada. Jesus hoje vai vir para esses através da minha e da sua vida. Então, Jesus nos deixar no aprisco é um lugar funcional. No aprisco, eu tenho um muro que me blinda. Eu tenho o zelo do amor do Pai sobre mim. Então, tentar desenvolver uma vida com Deus fora do aprisco é perigoso. É perigoso. Tentar desenvolver uma vida com Deus fora do aprisco. O aprisco é esse ambiente que gera em nós segurança para nos desenvolver em nossa identidade de uma maneira saudável. Olha para uma pessoa que tem problema de identidade, que tem várias disfunções, que se vê insegura em tudo. Olha para essa pessoa, você vai ver talento nela, mas ela é insegura. Você vê ela tendo sonhos ideais, mas ela não consegue romper, porque ela é insegura. Falta de palavra de destino de quem? Do papai. Porque é o pai que libera a palavra de destino. É o pai que libera o filho para vencer, para crescer, para ser mais do que vencedor. Então toda mulher que teve problemas sérios com a figura masculina, com o pai, vai ter sérios problemas em seus relacionamentos.
Porque uma criança que não teve a figura do pai, a nutrindo, a consolidando. Você nasceu para ser princesa, você nasceu para ter uma aliança, você nasceu para estudar, ter sua faculdade, você nasceu, sabe, para conquistar, porque você é amada, você é um presente do papai para mim, eu te amo. Sabe esse amor que precisamos ter na figura do pai? É um amor que nos dá condição de sermos adultos saudáveis para gerar nossos filhos, para gerar os nossos relacionamentos. Mas quantos estão à margem, fora do aprisco? E nós lá julgando, né? Tá lá porque merece. Ah, tá lá porque foi escolha. Ah, tá lá, né? Porque Jesus deu tudo e não valorizou. Bem feito. Isso só é sinal de uma pessoa que não foi experimentada no amor do papai. Quando você vê uma pessoa com essa linguagem, acende a lamparina, ajuda, colabora com a vida dessa pessoa. Ela está doente. Ela fala com a boca que é amada por Deus, mas o seu comportamento não revela. As suas reações não revelam que ela é experimentada no amor. Eu estou falando de experiências que eu tenho e tive e vou continuar tendo com Deus. O que está fora não pode me governar e ditar quem eu sou. Seja quem for, visse Deus na terra. O que tem que governar a minha identidade, quem eu sou, é o que o papai diz a meu respeito. E o que o papai diz a meu respeito, Andréia? Esse sentimento de abandono te deixa insegura. Porque era assim o seu relacionamento com o seu pai. O seu pai tinha que estar presente. Mas para o seu pai, André, estar presente, você tinha que desenvolver relacionamento com ele naquilo que você podia dar, fazer. Aí você tinha um olhar do papai. Andréia, eu vou buscar aquela ovelha perdida, mas meu coração está com você. Meu espírito se tornou um com você. Então aquieta a sua alma. Papai está indo, mas papai não se separa. Papai está em um movimento, mas não é sobre uma competição. Ninguém toma o seu lugar no coração de Deus. O seu lugar é exclusivo. Só que a sua criança não sabe disso. O seu ser defraudado em suas emoções não sabe disso. Por isso que os nossos relacionamentos, não sei o seu, estou falando de mim, precisa mais de Cristo. Precisa mais do ressurreto. Para quê? Para você saber qual é o seu papel e saber qual é o papel do outro. E aquilo que não compete a você, deixa Jesus agir. Deixa Jesus fazer. Porque estar no controle cansa. Porque ter razão cansa. Porque querer ser Deus nos enferma. Porque querer ser Deus nos adoece. Então é sobre crescer olhando para dentro. Sim ou não? Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso do perdão para acessar a minha origem no Senhor. Aplausos, Senhor. Quando eu passo por esses processos admitindo tudo isso, olhando para mim, eu vou conseguir, através do perdão, diga assim, através do perdão. Não é porque eu sou boa, não. É por causa do perdão. Porque perdoar não tem nada a ver com sentir. Perdoar é deixar de ser tolo. Perdoar é deixar de ser uma pessoa tola. Perdoar é decidir não carregar defunto nas suas costas. Então, quais são os campos? Quais são as áreas que eu e você precisamos convidar Jesus para liberar perdão ou receber perdão? Quais são as áreas? Amém? Preste atenção nisso. Reconhecer nossas feridas e defesas e responsabilidades vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque experimentando Jesus,
as nossas feridas vão receber acesso da luz, onde era trevas. Tem vida no ermo? Não tem vida no ermo. Tem como cultivar um relacionamento com a alma estando em ermo? Aí vem as disfunções não, aí vem as rotas de fuga. Ermo, ausência de vida. Para ter recompensa, rotas de fuga. Vícios. Vou falar só disso. Vícios. Como o da glutonaria. Quantas vezes engolimos, porque na infância não tínhamos direito de expressar nossos sentimentos. Então, na vida adulta, a alma em ermo, eu como? Não, eu engulo. Engulo, sem saborear. Engulo, sem me alegrar. Como por ansiedade, como por compulsão. Porque o cérebro está entendendo que engolir é trazer uma lembrança de dor. Então vamos continuar engolindo. Sofri abuso, contar para o papai, para a mamãe, para quê? Cala a boca. Não vai falar nada não. Cala a boca. Fica quieta. Que história é essa? De onde você tirou isso? Cala a boca. Então, nesse aprisco você encontra a escutativa. Mas às vezes no seu lar ou no seu casamento você não encontra esse acolhimento. Mas nós temos o Cristo, nós temos o bom pastor. Então a palavra vai dizer que as suas ovelhas, ele está falando das ovelhas que estão dentro do aprisco, reconhecem a voz do bom pastor. Seguem a voz do bom pastor. Mas tem adultos que ainda estão seguindo a voz do opressor, do abusador. Tem adultos ainda, quando está vivendo um comportamento disfuncional com alguém, repetindo esse padrão que não foi curado, ela entra em crise na vida adulta e nem sabe por que está tendo crise. Mas é um caminho neural, é um pensamento que está no seu inconsciente, não curado, não acessado pela luz divina do Evangelho. E aí quando você vê, você está lá revivendo um abuso. Você está lá revivendo essas dores. Mas de uma forma bem sabotada, porque a mente sabota. A mente não sabota. Por que a mente não sabota, Eda? Porque é uma lembrança de dor. Então a mente nos sabota para que eu e você não venhamos viver essa dor. Mas hoje Jesus precisa que você se sujeite à voz do bom pastor para sentir a dor, para não doer nunca mais. Porque Ele é o que faz a ferida e Ele quer nos curar. Foi libertador para mim entregar o doce para Jesus. Quando Ele sussurrou, diga assim, o bom pastor tem boca. Ele fala. E ele diz assim, Andréia, eu não estou sendo mais suficiente para você. Doeu demais ouvir isso. Eu falei, como assim, Jesus? Eu não tenho sido suficiente mais para você. É inconsciente, igreja. Eu estava buscando a rota de fuga, chamada doce, para não sentir uma dor de novo de infância em algo que eu estava vivendo no meu hoje. Aí ele disse, você não conhece o caminho do aprisco? Você não conhece mais a voz do bom pastor? Me entrega o doce. Mas no início eu estava achando que Deus, queria que eu ficasse mais power no altar para pregar, para ter dons, sinais, maravilhas e prodígios. É promessa, mas não era sobre isso. Jesus queria curar minha alma, que estava buscando uma rota de fuga fora dele, para anestesiar uma frustração que eu estava carregando.
um medo que eu estava nutrindo. Então, uma linha muito tênue, perder a voz do bom pastor. E eu disse, Jesus, isso, bonitinha, está acontecendo com você. Eu te vejo. Eu te conheço. Você é minha ovelha. Você é parte das 99 dentro do aprisco. Não tem como, meus olhos não te veem. Pessoas podem não te ver, mas eu te vejo todo dia. Eu estou com você em todos os momentos, bons e difíceis, mas eu venho te dizer, eu estou aqui, não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Só é um padrão no seu inconsciente se repetindo. Permita eu te curar, me entrego doce. Aí, né, igreja, eu falei, beleza, Deus, 21 dias. Não. Beleza, Deus, 1 mês. Não. Beleza, Deus, qual é o propósito? Você vai ficar da escola de cura? Não. Eu amo você. E tudo que te levar para fora do aprisco, diga assim, rotas de fuga, me leva para longe do aprisco. E longe do aprisco, igreja, ficamos vulneráveis. Então eu estava nesse lugar. Então o que eu estou experimentando agora? Uma sensibilidade que eu estava perdendo. O meu esposo não é minha fonte. Minha mãe não é minha fonte. O Murilo não pode ser minha fonte. Eu viver os propósitos de Deus, os ápices das promessas que Ele me deu, não podem ser a fonte. A fonte sou eu. Então a linha é muito tênue. Aí pensa às vezes nós, o nosso relacionamento. Quando Deus quer nos sarar, mas nós transferimos a culpa para os outros. Mas Ele está falando com a gente. Quando Deus revela um problema para mim e para você, Ele quer parar para resolver comigo e com você. É um problema que Ele quer que você resolva. Sabe por que você anda batidinha, Andréia? Sabe por que você anda tristezinha? Sabe por que está mais difícil de trabalhar? Porque você estava como essa ovelha no aprisco, na sua criança, de maneira inconsciente, porque eu ainda não te entreguei o que eu te prometi. Então você está achando que eu sou como seu pai. O que seu pai dizia, Andréia? Fala para mim, Andréia, eu quero ouvir. Então tem áreas na nossa vida que nos acorrenda, que nós precisamos externar para fora. Nós precisamos confessar. Nós precisamos dar nome para sermos libertos. E eu falei, Deus, eu não quero lembrar disso, que isso dói. Fala, filha. Eu quero te ouvir. Não, o Senhor sabe, eu quero te ouvir. Eu não sou rei para cumprir promessa. Então essa criança estava até hoje esperando o Senhor cumprir as promessas. Eu estou cansado de ver os meus filhos sofrer por causa da minha jornada. Cumpra! Para que eles não sofram o que a minha criança sofreu quando o meu pai prometia e não cumpria. Meu filho Marcos está sofrendo, minha filha Andressa está sofrendo, porque eles viram o Senhor profetizar. Eles viram e contemplaram todas as promessas. Então não está doendo só em mim, está doendo nos meus filhos. É verdade, Deus. É verdade, Deus, a minha criança está com medo. A minha criança está com medo de ser toda uma mentira. Só que daí eu ouvi uma voz. Eu não sou seu pai. Eu não sou o Toninho que deixou você sendo criança, passando necessidade, que não estava lá para te proteger quando você sofreu abuso e violência. Eu não sou o Toninho, Andréia. Eu sou o bom pastor. Então, reconhecer as nossas feridas e nos sujeitar a Jesus
Faz toda a diferença. Porque Deus está me colocando dentro da terapia hoje para assumir um lugar de ventre na vida de pessoas que não tiveram pai, que não tiveram mãe, que não tiveram um bom pastor ou uma boa pastora. Eu não estou aqui criticando ninguém. Eu só estou cumprindo o propósito. Porque Deus está me separando dessa forma para a terapia divina. Porque Ele quer aparecer como um bom pai. Ele quer, sabe, liberar um banquete sobre mim. Ele quer me dar novas vestes. Ele quer colocar sandália nos meus pés. Você para mim não é bastarda, Andréa Matos. Você não é bastarda para mim. Você é minha filha amada. Eu não te escolhi para ser envergonhada. Eu não te escolhi para te humilhar. Eu não sou seu pai. Então falar de cura nos dias atuais não é algo bonitinho. É a necessidade de Deus aparecer para todo mundo que está doente. É o desejo de Deus se manifestar para todo mundo que precisa de cura. Quantos casamentos estão em alta destruição porque a criança está no calabouço? Porque a criança está lá no quarto escuro? Porque a criança está lá até agora clamando por justiça? Porque a criança está esperando até os dias de hoje alguém ver ela ali naquele lugar. A criança até hoje está esperando o papai e a mamãe vir tirar ela daquele ambiente de dor, de perda, de injustiça, de rejeição e de abandono. Então falar de escola de cura não é sobre fazer um movimento, igreja. O Pai quer curar. Falar de terapia divina não é falar sobre um método. O Pai quer curar. O Pai conhece o abatimento da sua e da minha alma. O Pai conhece a aflição dos nossos corações. O Pai conhece todos os caminhos neurais que estão no nosso inconsciente, nos limitando de ter uma vida plena hoje. Como aquele filho, tendo pai, mas não desfrutando. Tendo pai, mas não tendo gozo. Tendo pai presente, mas, sabe, não se desenvolvendo de maneira saudável. Por quê? Porque decidiu estar na margem. Era a linguagem que ele tinha, era o recurso que ele tinha, pastor Rony. Mas Deus disse assim para ele, o pai disse assim para ele. Por que você está triste? Lembra da Andréa no aprisco? Por que, Andréa, você está se sentindo abandonada? Aí nós estamos aqui diante dos dois irmãos. Por que você não se alegra? Como assim? Você está triste porque eu estou preparando uma festa? Por um acaso não é o seu irmão? Por quê? Você está tão inquieto assim? Por quê? Você está tendo esse comportamento? É seu irmão. Porque existia inverdades na vida do irmão do filho pródigo. Como existe hoje nos nossos relacionamentos. Não, você ama mais o caçula. Não, você ama mais o primogênito. Não, quer saber, você nem fala comigo direito. Não, quer saber, na tua boca só é ele, só é ele, só é ele. E ainda o Senhor justifica, porque ele precisa, ele está perdido e eu não, né? Rejeição. E Jesus disse assim para mim, você não vai parar. E eu te chamei para preparar um caminho árduo. Eu chamei você, eu não chamei ninguém, eu chamei você. Você não vai parar. Você não pode parar. Porque você é experimentada e eu tenho novas experiências, novas vivências para levar a sua criança, levar a sua alma, ter gozo em mim. Porque fora do aprisco, fora do pai, nós vamos ficar como o irmão do filho pródigo. Rígidos, tiranos, enfermos, doentes. Tendo o pai presente. Tem a ver com o pai ou tem a ver com as escolhas? Tem a ver com o pai ou tem a ver com eu reconhecer?
Então deixa eu te dizer algo. Eu não sei o que Deus tem preparado para nós, fora dessas verdades. Karen é a única coisa que tem me cercado. Sabia, Karen? É acreditar que Deus não é o meu pai Toninho. Não está no meu consciente, Karen, está lá na criança. Está lá no meu inconsciente. A ciência diz que nós somos mais de 80% que está no nosso inconsciente do que o que está no consciente. Quem pode me revelar o que está no inconsciente, já tendo 50 anos? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele encontra a ovelha, Heber, põe para nós, Lucas. O que acontece quando ele encontra a ovelha? Ele usa o cajado? Ele usa o cajado? Não. A palavra diz que quando ele encontra a ovelha, ele carrega ela sobre os ombros. Quando ele encontra